Na aula de hoje, nós vamos ver como calcular a área de um triângulo fazendo uso de conceitos da geometria analítica, tá? Então, começando aqui com a nossa definição. Sendo A, B e C os vértices de um triângulo, né? Então, aqui eu representei por XA, YA, XB, YB e XC, YC, né? As coordenadas de cada um desses pontos. A área AT desse triângulo, então a área de um triângulo, quando eu conheço os seus três vértices, as coordenadas cartesianas dos três vértices, ela é dada pela seguinte expressão: meio vezes módulo de D, onde esse D é o determinante da matriz formada, uma matriz 3x3, formada pelas coordenadas de cada ponto e colocando o 1 na última coluna. Então, sempre para você calcular o determinante dessa matriz, você vai colocar aqui as coordenadas do seu ponto A, as coordenadas do ponto B, as coordenadas do ponto C e completar a última coluna com 1, para ficar uma matriz 3x3, certo? Então, a ideia é bem simples. Olha só os exemplos. No primeiro, determine a área do triângulo cujos vértices são os pontos. Então, aqui eu tenho o ponto A, 2 e menos 3, ponto B, 4 e 5, ponto C, 6 e 1. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o determinante da matriz. Então, lembrando, né, o determinante é de uma matriz desse jeito. As coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C e a última coluna com 1. Então, substituindo aqui, nós vamos ter essa matriz. O cálculo do determinante de uma matriz 3x3, uma das regras mais práticas que você pode usar é a regra de Sarros. No que consiste essa regra? Você repete as duas primeiras colunas, então no meu caso aqui eu vou repetir a coluna 2, 4, 6 e a coluna menos 3, 5 e 1 aqui na frente. E aí a gente faz o seguinte, o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, aqui eu vou fazer as três diagonais principais. Essa daqui, 2, 5 e 1, menos 3, 1 e 6, 1, 4 e 1, menos o produto das diagonais secundárias, ou seja, 1, 5 e 6, 2, 1 e 1, menos 3, 4 e 1. Então, vou começar aqui. Primeira diagonal, 2 vezes 5 vezes 1, mais menos 3 vezes 1 vezes 6, mais 1 vezes 4 vezes 1. Quando eu vou multiplicar agora as diagonais secundárias, eu tenho que lembrar que agora eu vou começar a subtrair esses produtos. Então, agora vai ficar menos 1 vezes 5 vezes 6, menos 2 vezes 1 vezes 1 e menos 3 vezes 4 vezes 1. Se você fez tudo isso daqui corretamente, o resto agora é só fazer as continhas. Então, isso daqui vai ficar menos 10, menos 18, mais 4, menos 30, menos 2 e aqui menos com menos, mais 12. Resolvendo isso daqui, eu tenho menos 24. Calculou o determinante da matriz, o que você vai fazer? Aplicar aquela formulinha. O que é a área do triângulo? Metade, 1/2, vezes o módulo desse determinante. Então, ou seja, então a área vai ficar meio vezes o módulo de menos 24. Módulo de menos 24 é 24. E aí, meio vezes 24 igual a 12. Portanto, a área do triângulo que possui esses três pontos como coordenadas dos vértices é igual a 12. Outro caso que pode acontecer também é o seguinte. Determine os possíveis valores de P para que a área do triângulo, cujos vértices são os pontos menos 1 e 2, 3, P e 4 e 2, seja igual a 10. Então, perceba que a pergunta é bem parecida, só que agora eu tenho uma variável ali em uma das coordenadas e eu sei qual é a área do triângulo, nesse caso, área 10. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Primeiramente, vamos escrever o determinante dessa matriz. Então, o determinante, menos 1 e 2, 3 e P, 4 e 2. Completa a última coluna com 1. De novo, aplicando lá a regrinha de Sarros,
repete as duas primeiras colunas. Então, vai repetir o menos 1, 3 e 4, o 2, o P e o outro 2 aqui na frente. E agora eu vou fazer, de novo, o produto das diagonais principais menos os produtos das diagonais secundárias. Então, começando aqui. Menos 1 vezes P vezes 1. 2 vezes 1 vezes 4. Mais 1 vezes 3 vezes 2. Agora, menos o produto das diagonais secundárias. Então, menos 1 vezes P vezes 4. Menos 1 vezes 1 vezes 2. Menos 2 vezes 3 vezes 1. Simplificando isso daqui vai ficar menos P, isso daqui vai ficar 8, 6, menos 4P, mais 2 e menos 6. Então, eu vou ter isso daqui. Simplificando um pouquinho mais, aqui vai dar menos 5P, esse 6 com esse menos 6 vai cancelar, 8 mais 2, 10. Então, eu vou ter menos 5P mais 10. Então, novamente, o que a gente sabe que é a área do triângulo? Meio vezes o módulo do determinante. Então, isso daqui foi a expressão para o determinante, coloquei aqui dentro do módulo. E, de acordo com o enunciado, a gente sabe que a área desse triângulo é 10. Então, isso daqui tem que ser igual a 10. O que eu posso fazer, então, nesse caso aqui? Esse 2, como aqui eu estou multiplicando por meio, né? Esse 2 que está aqui, eu posso passar ele multiplicando. Então, isso daqui ficaria módulo de menos 5P mais 10 igual a 20. Aí eu vou ter que resolver essa equação modular. Como que eu resolvo uma equação modular? Ou o que está dentro do módulo é igual a 20, ou o que está dentro do módulo é igual a menos 20. Então, eu vou resolver essas duas equações aqui. Na primeira, o 10 que está mais passa menos, vai ficar menos 5P igual a 10, ou seja, P igual a menos 2. Na segunda equação, de novo, o 10 que está mais passa menos, só que agora aqui vai ficar menos 30, né? E aí, como menos 5P é igual a menos 30, o P é igual a 6. Portanto, eu tenho dois possíveis valores para o P. Se o P for menos 2, ou se o P for 6, aqui nesse ponto aqui, né, nesse ponto B, a área desse triângulo será igual a 10. Bom estudo a todos.